E aí galera, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, irei mostrar como foi o processo de adaptar a cena 2 da animação que eu estou criando do zero, e já vou mostrar de início o resultado. Me diz aí nos comentários o que você está achando, porque a opinião de vocês importa muito pra mim. Confesso que pra chegar nesse ponto não foi fácil, tive que aprender e descobrir algumas coisas que no final valeram muito a pena. E olha, teve momentos em que eu quis jogar tudo pronto e recomeçar, mas a persistência falou mais alto, e eu estou aqui para contar como foi essa jornada. Quer descobrir o que me fez dar um passo a mais no caminho de me tornar um animador e ilustrador melhor? Então fique no vídeo até o final, porque eu vou contar tudo, os erros, as descobertas e o que eu aprendi com cada um deles, meus amigos. Primeiro ponto, o personagem novo. Se você está acompanhando desde o primeiro vídeo, talvez tenha percebido uma coisa nesse vídeo de agora. Ou melhor, talvez tenha se feito uma pergunta. Quem é esse personagem que ele está desenhando? É um personagem novo na história? E a resposta é não. Deixa eu te explicar o que aconteceu. Após uma análise profunda no personagem que eu já havia desenhado para essa animação, notei que ele estava muito genérico, muito mesmo. Ele não tinha personalidade, não tinha aquele algo a mais que faz um personagem ser memorável. Sabe quando você olha para o personagem e ele simplesmente não te diz nada? É exatamente isso. E eu tive que mudar isso. Aí eu fiz o que qualquer artista deve fazer quando está travado. Busquei referências. Olhei animações que eu admiro, estudei o estilo visual que quero para esse projeto e com base nisso criei um personagem totalmente novo. E na minha opinião, o resultado ficou muito melhor. Ele tem mais carisma, mais identidade visual. Eu consigo olhar para ele e sentir que ele faz parte de uma história de verdade. Agora, a parte ruim dessa decisão, como eu já havia animado a primeira cena com um personagem antigo, tive que excluí-la completamente. Sim, deletei tudo. E olha, não vou mentir, doeu um pouco. É frustrante ver horas de trabalho indo embora, mas tá tudo bem, acontece. Faz parte do processo criativo, assim como essa mudança aconteceu, muitas outras podem aparecer no decorrer das próximas cenas também. E eu já me preparei mentalmente para isso. E tem uma parte boa nessa história toda. Agora que o personagem principal foi redesenhado, abriu a oportunidade de redesenhar também as outras duas personagens da animação, seguindo a mesma linha de identidade visual. Me diz aí nos comentários se você gostaria de ver um vídeo mostrando o processo de criação dessas personagens, porque se tiver interesse eu farei. Segundo ponto, a criação da cena 2. Sobre o processo de criação dessa cena 2, vamos lá. Eu comecei fazendo um esboço, como sempre. A forma como eu gosto de começar esboços, principalmente de animação, é com lápis de cor azul, vermelho e outras cores também. Cada cor me ajuda a separar visualmente as partes do desenho durante a construção. É uma técnica simples, mas que facilita muito na hora de limpar os traços depois. A ideia dessa cena é mostrar o personagem de perfil andando em meio a um campo aberto, com grama e algumas árvores ao fundo, uma cena tranquila, contemplativa, que vai ajudar a estabelecer o clima da animação. Aqui, meus amigos, aconteceu uma coisa. Eu tentei fazer algo que parecia inteligente na teoria, mas que na prática não funcionou. Por estar em uma velocidade muito acelerada no vídeo, não vai ficar tão perceptível, mas deixa eu explicar o que rolou. Primeiro, eu animei o cabelo do personagem separadamente. Quando eu terminei, olhei para o rosto e pensei, já que o formato do rosto não vai mudar nos próximos quadros, era só eu fazer um Ctrl+C e Ctrl+V no quadro, que eu já desenho o rosto, e está tudo resolvido. Na minha cabeça, isso fazia todo o sentido do mundo e me economizaria um tempão de trabalho. Parecia um atalho perfeito, mas ao fazer isso, eu acabei descobrindo um problema que eu não tinha visto. O cabelo havia ficado desalinhado com o rosto. O que aconteceu foi o seguinte, como eu tinha desenhado a animação do cabelo à parte, em um momento diferente, as proporções não batiam perfeitamente com o rosto quando eu tentei juntar tudo. E para corrigir isso, sem perder a proporção do desenho original, seria extremamente difícil. Pensei em várias formas de resolver essa desproporção, mas como sou novato no Procreate Dreams, não encontrei as ferramentas certas para fazer esse ajuste de forma precisa. Procurei, tentei, mas não achei. Dito isso, eu tenho certeza que essas ferramentas existem no software e é impossível que não existam. É uma questão de explorar melhor o programa e descobrir como usá-las. Porque quando eu encontrar esse caminho, vai economizar horas de trabalho nas próximas cenas. É um investimento de tempo que vai se pagar muito rápido. E aí, já deixou aquele like? Já se inscreveu no canal? Isso ajuda muito o canal a crescer e me motiva a continuar trazendo conteúdo pra vocês. Então, vamos continuar. Terceiro ponto. O cenário. Cara, eu preciso te contar que tive uma melhora absurda nesse quesito. Editor, que sou eu mesmo, coloca aí no vídeo o primeiro cenário que eu desenhei para essa animação, pra gente comparar o antes e o depois. Olha a diferença. Quando eu terminei esse primeiro cenário e fui olhar o resultado, eu mesmo sabia que estava ruim, faltava algo, mas eu não conseguia identificar exatamente o que. Era como se o desenho fosse plano demais, sem vida, sem aquela sensação de que o personagem realmente existe dentro daquele mundo.
Então, eu fiz o que eu faço sempre que estou travado. Comecei uma investigação, assisti vários vídeos sobre desenho de cenário no YouTube, fui atrás de tutoriais, referências, análise de animações, que eu admiro muito, até que eu cheguei em um vídeo que simplesmente abriu a minha mente. Foi um daqueles momentos em que tudo fez sentido de repente. O motivo do primeiro cenário estar sem profundidade, parecendo um desenho com apenas 2 dimensões, se dá ao fato de que eu não estava usando um dos fundamentos mais importantes do desenho, um que está sempre na nossa frente, o tempo inteiro, tudo que enxergamos no mundo real, e ele se chama perspectiva. Perspectiva é o que faz objetos distantes parecerem menores, é o que cria a sensação de que existe um horizonte, de que o mundo tem profundidade, e no meu cenário, eu estava ignorando completamente esse conceito sem perceber. Pelo que notei pesquisando, boa parte das pessoas não gosta de estudar perspectiva, porque pode parecer técnico demais, demorado e até maçante. Eu entendo, não é o assunto mais divertido de aprender, mas é um mal necessário, meus amigos. Logo depois de aprender o básico, os meus cenários já começaram a parecer muito mais reais e com muito mais profundidade. Vale cada minuto de estudo. Quarto ponto, a pintura do cenário. Por falar em colorir, já aproveitando o gancho, tenho que dizer que também evolui no estilo de pintura que quero para essa animação. Eu fiquei um tempo pensando em qual seria a abordagem certa para colorir os cenários sem que isso consumisse horas e horas de trabalho em cada cena. Meu foco não é caprichar absurdamente nos cenários com pintura ultra detalhadas, porque colorir dessa forma demanda um tempo que eu simplesmente não tenho agora. Mas não vou pintar o cenário de qualquer jeito, sem cuidado. Preciso de um meio termo que seja bonito, funcional e viável dentro da minha realidade. E o que eu consegui foi desbloquear uns 30% do estilo de pintura que eu quero para esses cenários. É uma pintura simples, mas ao mesmo tempo harmoniosa e agradável de se ver. Ao meu ver, é claro. Você acha que ainda não ficou bom? É porque ainda faltam 70% para chegar nos 100%. E eu pretendo ir evoluindo esse estilo aos poucos, cena por cena. Quinto ponto, a animação do cenário com paralaxe. Além da animação do personagem em si, eu também animei o cenário. E aqui eu usei uma técnica chamada paralaxe. Mas o que é isso? Na animação, a paralaxe é a técnica em que diferentes elementos se movem em velocidades distintas dentro do quadro, criando a sensação de profundidade e de que o espaço realmente existe em 3 dimensões. Funciona assim: elementos que estão mais perto do espectador se movem mais rápido, enquanto elementos que estão mais ao fundo se movem mais devagar. O resultado é uma sensação de imersão muito maior do que se tudo se movesse na mesma velocidade. Para conseguir aplicar isso, tive que desenhar cada elemento do cenário em camadas separadas. A grama mais próxima em uma camada, as árvores do meio em outra e o fundo em outra. Assim, na hora de animar, foi possível controlar a velocidade de cada uma de forma independente. O resultado ficou assim. E esse foi o vídeo de hoje, galera. Foram muitos aprendizados em uma única cena. A importância de redesenhar um personagem quando ele não te representa, os desafios do Procreate Dreams, que ainda vou explorar melhor, a descoberta da perspectiva como fundamento essencial dos cenários e a paralaxe como ferramenta para dar vida e profundidade à animação. Cada erro que cometi nesse processo me ensinou algo, e é exatamente isso que eu quero documentar aqui no canal. Não só os acertos, mas todo o caminho com as quedas e levantadas. Espero que esse canal te ajude de alguma forma nas suas artes, que te inspire e faça de você um artista cada vez melhor. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, ele ajuda muito o canal a crescer. Se inscreve se ainda não é inscrito e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Até o próximo vídeo.